Está aberta mais uma sessão da Confraria do Brito. Ela é advogada por formação e uma das vozes mais ativas da CPI do golpe. Nunca disputaram uma eleição antes, se estiver errado, me corrija. Disputou em 2018, à sombra de Bolsonaro, e se elegeu senadora pelo Mato Grosso do Sul, seu estado. No ano passado foi candidata à presidência da República, o que marcou muito sua imagem, o seu desempenho e certamente o conhecimento que se alastrou pelo país todo. Bem-vinda, senadora Soraya Tronic. A CPI do golpe vai dar em alguma coisa ou em nada? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa tarde. Prazer estar aqui. Bom, essa CPI, essa CPMI é uma comissão mista, vai sim surtir efeitos, eu acredito. Diferentemente da CPI da pandemia, nós apostamos agora, porque na CPI da pandemia nós cumprimos a nossa obrigação. Nossa obrigação como parlamentares dentro de uma CPI termina quando a gente entrega o relatório para as autoridades competentes, que dali por diante vão seguir com as suas investigações e aí vai para a polícia e depois Poder Judiciário. O MP também tem as suas obrigações diante das denúncias apuradas dentro de uma comissão parlamentar de inquérito. Quando nós fizemos a CPI da pandemia e depois entregamos para as autoridades competentes, nada andou. Vocês devem imaginar por quê. Dessa vez, eu acredito que sim, nós conseguiremos contribuir, mesmo porque muitos inquéritos e muitas ações já estão tramitando. As nossas informações não colidem, mas ajudam, complementam. Então é importante. Senadora, a senhora foi uma das primeiras pessoas no Congresso a propor uma CPI na época, exclusiva do Senado, que acabou virando essa comissão mista. Eu queria lhe perguntar o seguinte. No dia 24 de dezembro, noite de 24 de dezembro, se eu estiver enganado, por favor, me corrija. A senhora estava em casa, aqui em Brasília, foi ao aeroporto, na noite de 24, buscar o seu filho para ser natalina, normal, qualquer família. E, salvo engano, horas depois disso, a senhora soube de um atentado à bomba. Qual foi a sua reação e como isso influiu na sua decisão para propor uma CPI? Olha, na verdade meu filho chegou de manhã, eu mostrei o bilhete do meu filho na CPMI e durante o dia mesmo a gente já, não lembro exatamente o horário, mas foi posteriormente, nós descobrimos dessa bomba armada que felizmente, mas não por ato deles, felizmente não acabou, não explodiu lá com o aeroporto inteiro. Naquele dia transitaram cerca de 35 mil pessoas. E eu passei o Natal muito, muito preocupada. E tentando entender tudo isso, porque logo que saem as notícias, já saem as contranotícias, as distorções. Então, a gente vem assistindo a todos esses fatos de uma maneira muito... Assim, nós estávamos incrédulos, não é possível que o Brasil está vivendo isso, né? Então, eu passei um Natal bastante apreensiva e analisando os fatos, né? O que já havia ocorrido no segundo turno, o que havia ocorrido no dia 12, o dia da diplomação do atual presidente, depois o dia 24 de dezembro, são réus confessos, não há dúvida, não há nada, está tudo pacificado. E depois, a saída ou a fuga de Jair Bolsonaro naquele avião, e
e, obviamente, não passar a faixa, não entregar o país, não fazer uma transição decente. E aí veio o dia 8, que foi o fim da picada, né? E eu estava assistindo ao vivo aquilo, porque eu estava assistindo uma live. E lá, foi no dia 8 mesmo, no dia 9, nós já estávamos colhendo assinaturas para a CPI. Óbvio que nós teríamos que investigar, mesmo que os outros poderes já estivessem trabalhando, principalmente porque a CPI, ou a CPMI, acontece para todo o público, diferentemente do que ocorre nos inquéritos e nos processos, que a gente não sabe realmente se estão investigando, quem está sendo investigado, como é que estão acontecendo essas investigações, para saírem dos sigilos e serem publicadas. A gente acaba dependendo de vocês. Então, a CPI consegue levar para a população uma mensagem. Lógico que ali vocês estão assistindo, as brigas são homéricas. Nós tivemos agora, nessa semana, dias dificílimos, de muita briga entre os parlamentares. Barraco lá hoje. Barraco de novo. Então foram na terça e agora, quinta-feira, a mesma situação. Aos gritos, foi... Como é que foi essa situação, por exemplo, que a senhora chama de barraco, nesses últimos barracos? E isso é combustão espontânea ou é planejado para acontecer, para meme, para essas coisas? Na sua Tem avaliação? isso também, tá? Tem isso também. Então a gente tem que ter uma paciência muito grande, porque as risadinhas e as provocações ao nosso lado ali são constantes. Todo, né? É para Hoje, ti. inclusive, Marcos Feliciano chamou o presidente da CPMI de ditador, Ditador. né? Tirano. Isso. E não passa um dia que ele não seja notícia nessa CPI, né? Ele quer ser notícia todos os dias, né? Então, todos os dias, eu procuro não dar atenção. Hoje eu tinha um outro deputado bastante inconveniente ao meu lado o tempo inteiro Isso fazendo é risos. organizado? Pra mim Eles é, ficam, por exemplo, ao seu lado, aí põe outro ali do lado, por exemplo, a deputada Érica Hilton, que também tem sido muito incisiva nas colocações dela na CPI. Ele já dá para perceber essa organização daqueles que desejam ali, aqueles apoiadores ali, a gente vê que são apoiadores do ex-presidente, que eles se colocam ao lado daqueles mais incisivos para atrapalhar as inquisições, é isso? Eles se organizam para desorganizar. É esse o intuito. Por quê? Neste momento, com tantas provas robustas chegando até a nossa CPMI, nós temos uma sala-cofre e nesta sala-cofre a gente pode adentrar sem celular, sem nada, não podemos fotografar, você só pode anotar à mão. E cada parlamentar só pode dar autorização para um assessor. Então é muito criterioso, justamente para a gente proteger as pessoas, é óbvio, né? Mas estão chegando provas muito robustas. Eu brinquei hoje lá na CPMI, é batom na cueca. Tá Mas, difícil, então por eles exemplo, estão se exaltando, tá? O que a senhora já viu de grande, assim, que olha, isso aqui realmente... Sente um batom na cueca. Vocês vão me complicar, né? Não Definir o que é necessariamente. isso, provas concretas. o que Não tem de tem mais como importante? você Eu sei, refutar. eu queria saber um exemplo de um. Exemplo de batom na cueca. Os prints das conversas entre eles. Prints Entre eles da quem? polícia, entre os envolvidos. Entre aqueles, nós estamos agora com 6 ou 7 PMs, as conversas dos grupos. Aquilo é irrefutável. As quebras de sigilo estão vindo do COAF. Então, nós temos toda a movimentação financeira e hoje, inclusive, a gente pode perceber, porque nós já sabíamos do Luiz, que é auxiliar do ajudante de ordens, Mauro Cid. Nós já sabíamos das relações dele, né, relações de transações bancárias, mas hoje eu percebi, dentre todas aquelas relações, também do pai, do Mauro César Lorena Cid. O general. O general. Mas a E senhora aí eu até perguntei... a senhora perguntou para ele falou, não, a senhora está se confundindo. Não estou me confundindo. Ali está muito claro. A gente já sabe os nomes. Mensagem. Mauro César Cid, Mauro César Lorena Cid.
É o pai. Só se refere ao depoimento desse sargento de hoje. Desse sargento de hoje. O ajudante de ordens do ajudante de ordens. o subajudante. Na verdade, é o auxiliar do ajudante de ordens. Então eu falei, ué, isso aqui ninguém sabia. Aí eu não tinha conseguido identificar, porque são muitos documentos e a gente não conseguiu ali identificar naquele momento que eu peguei se era um depósito para ele ou ele que mandou um depósito. E aí ele falou, não me lembro. Como assim não se lembra, né? Então é estranhíssimo. Aí ele quis me enrolar dizendo que era da história do carro. Não, o senhor já explicou que a história do carro foi paga, né? Ele vendeu e a compradora daquela Toyota do Mauro Cid depositou na conta do sargento Luiz e não na conta do dono do carro, né? Então tudo muito estranho. Agora, chega-se a parlamentares? Como? Vocês passaram por empresários, militares, financiadores em geral e parlamentares. Hoje foi o primeiro dia, né, que nós temos um pedido de quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático de um parlamentar, na verdade uma parlamentar. A Foi Zambelli, aprovado, né? foi Carla Zambelli. Então, é a primeira vez. Nestes extratos que vieram de Mauro Cid, nós não identificamos nenhum parlamentar. Não. Até o momento, pelo menos, não. E na preparação do golpe, no financiamento? É possível perceber que dentro dessa linha cronológica que nós estamos trabalhando, desde o segundo turno, com Silvinei Vasquez, né, com aquela atuação lá na polícia, na PRF, nós conseguimos. Então a gente consegue entender que existia realmente todo um projeto de golpe de Estado montado. É muito claro tudo isso para nós e as pessoas envolvidas, financiadores envolvidos e assim, eles se preparando para tomar realmente o poder. Incrível como isso se tornou absolutamente normal nas conversas do dia a dia, tamanha a certeza que eles tinham que conseguiriam. E eles precisavam dar um golpe de Estado, por isso que você percebe o desespero de Jair Bolsonaro, os choros, né? Que horas falhou? Wanda, Que horas A que horas falhou? Foi quando Por que não deu invadiram para certo? prédios desocupados e não veio a ordem de chamar os militares? A que horas falhou? Eu acho que foi, eu entendo que foi depois que o povo invadiu. Dentre as conversas de Jean Lauan com Mauro Cid, a gente pode perceber que eles estavam dentro de uma teoria de golpe de Estado. E sobre isso é importante destacar aqui, lá atrás, naquela reunião com embaixadores, eles procuraram todos os passos. Primeiro, um apoio de outros países, tá? Tentou ali. Também trabalhou dentro das Forças Armadas no sentido de melhorar salários, melhorar condições e as Forças Armadas passaram a fazer parte do governo, né? Essas tentativas são muito claras. Quando o Jean Lauan diz para o Cid ou vice-versa que agora é só com o povo mesmo. Então, para você dar um golpe de Estado bem dado, você precisa também, além desse apoio de outros países, você precisa do apoio das Forças Armadas, você precisa estar em conluio com os outros poderes, o que eles não conseguiam. Foi muito difícil. Por isso que é possível dar um golpe de Estado também sem violência. Quando o presidente Lula não chamou as Forças Armadas, é que flopou? Não acredito, eu acredito que flopou quando as Forças Armadas não aderiram, ficaram com medo. Logo depois da invasão do povo. A gente consegue perceber em vários depoimentos que quando as pessoas estavam entrando nos ônibus, sendo presas e tal, enquanto umas choravam, outras gritavam, outros diziam assim para acalmar a turba, diziam o seguinte: calma, calma, tá tudo combinado, eles virão nos salvar, eles virão nos proteger.
E hoje, mais do que nunca, a gente tem certeza que todos ali, que muitos, quer dizer, perdão, muitos estavam realmente alinhados no sentido de não fazer nada. Nós vamos ouvir também, em breve eu acredito, é um pedido meu, um requerimento meu, a convocação do sargento Laércio, que era responsável pela segurança do Palácio do Planalto. Porque nós já identificamos que aquela omissão lá dentro do Palácio do Planalto, de vários PMs, do Batalhão da Guarda Presidencial, quando eles foram inquiridos, dentro dos inquéritos, eles disseram, quando eles foram perguntados assim, por que você não fez nada? Eu estava recebendo ordens do sargento Laércio. Um sargento dando ordens para não fazer nada. E aí sargento você do vai... Exército. O sargento só dá ordens do soldado. batalhão. Ele era o responsável naquele dia pela segurança do Palácio do Planalto. Aí você traz aqui para a PMDF. Os grupos de WhatsApp demonstram que eles conversavam abertamente sobre isso. Uma conversa hoje que eu li de Mauro Cid com este sargento, quando ele esteve lá na frente do quartel, do QG, em Goiânia. Ele falou, mandou um áudio, e eu li a transcrição. Cara, você não acredita, isso aqui tá uma loucura. Isso lá pelo dia 12 de novembro, uma coisa assim. Isso aqui tá uma loucura e tal. E você virá para cá, porque ele foi indicado para acampamento. Para comandar a Operação Especial de Goiânia. Aí ele falou, eu vou ajudar. Mauro Cid fala, foi transcrito, tem áudio, eu vou ajudar. Eu não vou impedir, eu vou ajudar. Então era muito nítido que, sim, eles conseguiram cooptar as forças de segurança, não todas, obviamente, tanto mas que foi comandos, aí. Né? Então, o que era para acontecer? O povo, acho que foi mesmo esquema armado ali no Capitólio. Aquele livro do César, Bolsonarismo, tô com vários livros abertos Arredondo. aqui. Não é isso? Tá aqui o livro. Ele faz um paralelo com o dia do Capitólio, sendo que aqui foi muito pior. Aqui, ó, Bolsonarismo. Da guerra cultural ao terrorismo doméstico, João César de Castro Rocha. Tá? Eu tô lendo isso. Ele faz um paralelo com a invasão do Capitólio. E aqui foi pior por quê? Porque aqui eles tomaram a sede dos três poderes, lá eles tomaram o legislativo. Para você dar um golpe de Estado, os passos são esses. Né? Adquirir a simpatia de países, de outros estados no sentido de nações, e aí também estar alinhado com os demais poderes, invadir a sede, a tomada. E dentro dessas teses que agora, sobre as quais nós estamos nos debruçando, nós achamos que eles chegaram a tomar, a concluir, a consumar o crime. Quando eles tomaram os três poderes, a sede dos três poderes, que isso é o símbolo, eles deram um golpe de Estado. Eles tomaram, ficou na mão deles por uns minutos. Tomaram as três praticamente assim, simultaneamente. Por algumas horas, os três poderes ficaram na mão deles. Eles não sustentaram. O golpe deu certo. Né? O golpe deu certo, mas eles não sustentaram o golpe. Por quê? Porque os outros atores não apareceram. Agora, foi aí que eu acho, Wanda. Como é que a senhora vê a participação, se é que houve, né? Vamos ser aqui, né? Fazer dar o total benefício da dúvida para ele, com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Vamos lá, antes dele, o ex-ministro da Defesa. Tá? O Paulo Sérgio, general Paulo Sérgio Nogueira. Também tem pedido nosso lá de convocação do Paulo Sérgio. Na minha concepção, benefício da dúvida, por óbvio, por isso que nós queremos ouvi-lo. A impressão que nos dá, principalmente com as visitas do Delgatti, do hacker, o Walter Delgatti, para tratar dessa questão das urnas,
Delgatti estava, apesar do nervoso, apesar de gaguejar, não estava gaguejando porque ele estava se contradizendo. Não estava. Estava gaguejando porque ele estava nervoso no começo e tal. Mas depois ele embalou e vocês viram o que aconteceu. Então, antes de Jair Bolsonaro, nós temos também o general Paulo Sérgio. E aí, a gente, obviamente, a gente consegue perceber também que a desinformação, que as mentiras, que as fake news, seja lá o nome que nós vamos dar, também estavam sendo distribuídas pelo próprio presidente da República, diretamente, é o que descobrimos lá nas conversas dele com empresários. Então, era uma coisa direta. Pode espalhar, espalhe à vontade. Vai ter derramamento de sangue. Isso, aquela notícia que ele espalhou, eu vi no WhatsApp do meu pai. Chegou em Mato Grosso, chegou no Brasil inteiro, foi para fora do país. E quem era o primeiro a disseminar? Ele. Ele. Me diz uma coisa, senadora, vamos voltar um pouquinho. O que foi seu primeiro contato com Bolsonaro na vida? Como é que foi isso? Olha, era 2016, eu comecei advogando para os movimentos de rua desde 2013, 2014. E depois, quando eu dei por mim, eu já tinha virado uma liderança dos movimentos de rua, naquele momento de Lava Jato, naquele momento que vocês conhecem, de combate à corrupção, naquele momento onde nós sonhávamos no impeachment. Eu atuei muito no impeachment, né? Naquele momento que nós sonhávamos com uma economia liberal, dentro das nossas concepções. E quando eu vinha advogar aqui em Brasília, eu tinha que ir aos tribunais superiores e aí passei a dar uma passadinha ali no Congresso e comecei a transitar. Quando nós conhecemos, eu não sabia quem era Jair Bolsonaro, quando nós nos deparamos com ele, começou aquele zum, poxa, Jair Bolsonaro, um cara que fala mais ou menos assim, assado, tarará. A senhora Enfim, ainda sem partido? Sem partido, eu nunca, completamente, assim, e nós naquele momento dos movimentos de rua, pelo menos o nosso grupo lá, a intenção era permanecermos apartidários, né? Justamente para que a gente tivesse liberdade de manifestação e tudo, sem nenhum comprometimento. Então, numa dessas vindas, eu conheci Jair Bolsonaro. Eu acredito que foi em 2016, quando eu tirei as primeiras fotos com ele. E como é que foi esse encontro? Muito bom, eu cheguei lá, eu fui ao gabinete dele e conheci aquela coisa de todo mundo. Olá, tudo bem? Me apresentei, quero tirar uma foto com o senhor, puxa vida, que bacana, de repente a gente consegue, vai ser nosso presidente, ele ria, tal. Tem foto minha comendo banana no gabinete dele. Banana ali, tem com uma leite foto. Moça? Não, não, sem leite moça. Essa fase do leite moça eu já estava em outro estágio, né, de consciência, né, já estava retomando a minha consciência. Então, naquele momento, foi a fome com a vontade de comer, sabe? Encaixou, era o momento, a hora certa dele e nossa. Porque dali em diante, quando nós escolhemos, quando eu acho que foi algo que aconteceu naturalmente. E aí nós começamos todo um trabalho, né? 2016, ele ia para lá, os filhos iam também para o Mato Grosso do Sul, faziam viagens pelo país, nós fazíamos vaquinhas, fechávamos um local de um restaurante para recebê-los. Ainda não tinha Pix, não, na época. Não tinha Pix naquele momento, mas a gente fazia vaquinha e nós pagávamos a passagem dele, todo mundo juntava dinheiro. Então, e atraía? Atraíamos muita gente. E Nós estamos falando em que época, senadora? isso é 16, 17, 18, isso aí já estava bem forte, começou a ficar cada dia mais forte. E eu me lembro que lá no meu estado as pessoas não conheciam ele. E as pessoas meio que, será, Soraya, você não tá louca não? E eu falava, não, eu conheci, acho que é o momento da gente mudar de direção, a pessoa que fala em Deus, essas coisas assim que que a gente já está cansado, careca de ouvir já. A imagem que ele construiu, né? Naquela época. Você se desencantou quando? Eu me desencantei, Azedo, já em 2019, quando, acho que eu já até falei isso numa entrevista para vocês, né? Quando
naquele momento ali da lava-toga, não sei se você se recorda, aparentemente eles eram totalmente contra todos os ministros e tal. Então, quando nós conseguimos as assinaturas para a CPI da lava-toga, para investigar atos de alguns membros do judiciário, não era uma caça às bruxas nem nada, foi quando eu recebi a ligação do Flávio, eu, Selma e Major Olímpio naquela época, aos berros, mandando a gente tirar. Selma era senadora Selma do Mato Grosso. Ela foi caçada. Que foi Não caçada, tem foi nada a caçada. ver com a festa da Selma. Nada a ver com a festa da Selma. Conta desse telefone, como é que foi isso? Nossa, essa história desse telefonema. Então, foi uma noite, acho que foi no dia que nós assinamos essa CPMI e conseguimos todas as assinaturas. Ele ligou primeiro para a Selma. Ele e o Flávio Bolsonaro. Ligou primeiro para a Selma, gritando e falando para ela retirar a assinatura da CPI. Mas por quê? Então, ele falou que aquilo... tinha até palavrão no meio. Que aquilo ia acabar com a vida dele, entendeu? Que aquilo era contra ele. Ele Aí a gente não estava entendeu. enrolado com o Queiroz, rachadinhas, tinha Essas aquela questões. confusão. Aí ele falou, isso é contra mim. Eu falei, nossa. Falou pra Selma e falou pra mim o mesmo discurso. Porque logo a Selma me ligou. Ou então, na verdade, foi bem assim. Ele ligou pra Selma e aí a Selma desligou o telefone na cara dele e ele ligou pra mim. Ela ligou pra mim. Flávio acabou de me ligar, que absurdo. Quando ele me ligou. Foi aquilo tudo muito assim. Aí eu, oi Flávio, já era tarde da noite. Vocês têm que tirar a assinatura de vocês, você tira a sua assinatura agora. Eu falei, o quê? Isso é contra mim. Eu falei, não é contra você. Mas ele falou. Mas ele por quê? explicou Ele por que era Não, contra ele? Ele falou que isso é armação contra mim. É uma armação. Ele não ia falar. Porque ele não dava pra ele dizer pra mim, confessar pra mim que era da questão das rachadinhas. Ele falou, isso é uma perseguição, é pra derrubar o governo. E vocês vão, com isso, vocês vão acabar com o governo. Tudo vai parar por causa dessa CPI. Nós não vamos conseguir aprovar a reforma da Previdência. Vocês serão culpados. Então Ele estava começou no preocupado enredo. era com ele Com mesmo, ele. porque estava enrolado Ele com a estava rachadinha. Exaltado, muito exaltado. E aí, logo em seguida, foi para o Major Olímpio. E, por incrível que pareça, a gente sente as coisas, né? Eu vi que ele estava eu senti que ele estava no Viva Voz, tem como provar. Senti que tinha mais gente escutando aquela conversa. E falei para ele, eu não vou tirar. Não vou tirar. Vocês vão me arrebentar e enfim. Que delicadeza. E aí ele ligou para o Major Olímpio e começou a falar. E o Major Olímpio descascou. Você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. E tem, se vocês forem procurar nos anais aí, dos Googles da vida, tem. Com as exatas palavras. Nisso, como eles já se conheciam há mais tempo, como eles tinham mais intimidade, e Olímpio pegou muito pesado, Bolsonaro interviu. Estava ali do lado ouvindo. Eles estavam juntos. E aí foi quando Olímpio quebrou os Rompeu. pratos realmente com Bolsonaro. E aí nós ficamos. E aí Bolsonaro Flávio dizia saiu, o que nesse caso? esculhambava com ele, xingou ele, falou, você foi eleito por minha causa, aquelas coisas de sempre. Esculhambou, Sim, mas o xingou. Bolsonaro comprou a tese do filho de que tem que acabar com isso? Sim, eles estavam juntos na tese. E aí, com certeza, nesta conversa em família, falou, liga para as senadoras aí, esculhamba. E quando ele ligou para o Olímpio já estava sabendo que ele já tinha esculhambado com nós duas. E o Olímpio falou, você ainda respeita, não ligue mais para elas. Quando Eu falei, foi eu a- assumo, eu falei assim, Foi eu aí tenho, eu não o vou tirar isso. rompimento com ele? Foi nesse episódio? Depois disso vocês conversaram alguma Depois vez? Isso foi só diminuindo, mas nunca foi muito próximo. Ele não era uma pessoa que a gente... nós estávamos tratando de reforma da Previdência e tal. Ele não chamava para conversar, a gente não conseguia conversar sobre o país, sobre as propostas, sobre as reformas. Era algo assim, era tudo muito... E a decisão de ser candidato a presidente da República? Porque num primeiro momento, assim, olhando de fora, parecia uma candidatura, assim, desculpa a expressão, fake, que estava ali para fazer um contraponto com a Simone, esvaziar, uma coisa meio combinada. Mas no primeiro debate logo ficou claro que não tinha nenhum acordo e a senhora foi para cima dele. O que aconteceu para essa candidatura existir e como é que você encarou essa missão de disputar a presidência da República? Azedo, é o seguinte, eu seria a vice do Luciano Bivar. Nós começamos até a caminhar, fazer algumas viagens juntos. E ele já se organizando para
para o início da candidatura. E eu percebi que ele estava assim, chegou um momento, que existia assim a intenção do União Brasil de ter uma candidatura própria, de mostrar que o maior partido do país naquele momento tinha uma diretriz, tinha uma personalidade, nós não éramos fisiológicos, nós não éramos ali, não estávamos ali. E a vontade já desde cedo do presidente Luciano Bivar de não estar de um lado nem de outro e da maioria ter decidido nesse sentido. Quando chegou assim nos finalmente, eu lembro que eu estava me preparando assim para contar para minha mãe que eu seria candidata a vice, que para mim já estava sendo complicado isso, principalmente porque eu queria estar presente no meu estado, eu queria ajudar lá com as candidaturas, com a nossa chapa, era importante a minha presença lá. E quando Bivar falou para mim que ia desistir, eu falei, nossa, ufa, eu vou poder, né? E aí ele me chamou, falou, você não quer, você não aceita ser candidato? Eu falei, não, se nós não tivermos nenhum candidato, eu não vou, se você vai desistir, eu não vou. Aí ele insistiu. E aí me convenceram de que era importante para o partido, era importante para o time, era importante. E que eu era a única parlamentar naquele momento que estava no meio do mandato, eu não perderia o mandato, eu não ia disputar um mandato. Então eu era a pessoa que estava naquele momento favorável para o sacrifício, disponibilidade. E que eu tinha conteúdo, tinha tudo a meu favor, tinha condição de ir e era um partido que ia me dar toda a estrutura. E o único pedido que eu fiz, eu falei, tudo bem, vocês vão me dar, né, todas as condições, como que funciona, como é que é o combinado, mas o principal, eu posso ser eu mesma? A resposta foi, lógico, Soraya, como não? Você pode ser você. Eu falei, eu por acaso, em algum momento, alguém virá aqui para direcionar o meu discurso, a minha forma de agir? Porque desde já a gente sabe, como nós somos, né, nós já sabemos, somos liberais na economia, vamos apresentar uma proposta de reforma tributária, que foi a do imposto único e tal. Nós tínhamos uma diretriz e uma cara, mas no mais, eu posso ser eu mesma? Lógico. E eu entendi. O que acontece? Eu segui a mesma estratégia de 2018. Quando eu fui convidada a ser candidata em 2018, primeiro pelo Partido Novo e depois eu mudei para o partido do Jair Bolsonaro, desde então eu estava no PSL e Candidata ao Senado. Candidata ao Senado. Então eu estava ali, então eles me conheciam, eu supunha pelo menos que eles me conheciam para saber o que é Soraya ser Soraya. Mas não, porque geralmente nós éramos poucos ali no Senado, a gente não dava trabalho porque a gente não brigava, o PSL lá na Câmara dava muito trabalho naqueles momentos ali, era difícil, então as atenções ficavam muito voltadas e nós ficávamos muito sozinhos ali, eu, Olímpio, Selma. Quando o Selma saiu, logo depois Major Olímpio infelizmente morreu, infelizmente também Selma saiu, e eu fiquei sozinha no PSL, que depois virou o União Brasil. Então, na época da minha candidatura ao Senado, eu não tinha chance nenhuma, recurso nenhum, não recebi nenhum recurso do União Brasil, do então PSL, foi tudo de doação e recurso próprio, e eu era candidata junto com 12 homens, um então senador em exercício, um ex-senador, Delcídio do Amaral, Zeca do PT, que foi governador 2 vezes, e muitos figurões da política do Mato Grosso do Sul. O próprio Nelsinho Trade, hoje senador. E eu pensei o seguinte, qual que é a minha estratégia? Eu vim aqui para quê? Para falar a verdade. Para falar a verdade. Então, o meu nome eclodiu lá, quando eu ajuizei ações contra a JBS, ações que nós conseguimos bloquear 730 milhões da JBS, uma ação popular que eu ajuizei. E junto com o meu então sócio na advocacia, eu comecei a trabalhar nessas causas que tiveram assim um relevo, foram, né, consideradas lá no estado. Então eu tinha o que contar, eu tinha uma história para contar e sempre fui de estudar bastante. O que eu fiz? O candidato ao Senado tem mais microfone, né, do que os candidatos e as candidatas a deputado.
Então eu tinha, Acreditava e eu que- falava o que eu queria, eu falava desse jeito que eu falava. Acreditava que podia se eleger ou não? Nunca acreditei que eu pudesse me eleger. A minha candidatura nunca foi levada a sério, como ocorreu novamente. As pesquisas não me consideravam, tanto que na pesquisa, foi a primeira vez que eu apareci nas pesquisas lá nos grandes jornais do Mato Grosso do Sul. Foi na quinta-feira antes da eleição, eu estava em 5º lugar. No domingo eu estava eleita. Então eu fui desacreditada por completo, mas o meu nome subiu de uma forma absurda porque eu era eu. Eu não vesti uma personagem de política, apesar de ser advogada, eu não fiquei com aqueles trejeitos de políticos tradicionais, eu era Soraya. E saía do fórum, saía do meu trabalho mesmo, do dia a dia, ia de salto alto panfletar. Então o meu jeito assim, foi o que levou Mas é meu mais nome lá em chique cima. panfletar. E aqui agora foi a mesma coisa. Foi a Senador, trombada senador. lá, o Bolsonaro, a trombada com ele naquele debate. No primeiro debate. Foi uma coisa que aconteceu por acaso ou a senhora foi para lá já disposta a confrontar ele? Não, eu fui Porque aquele disposta. episódio roubou a cena do debate. Do primeiro debate, né? Aham. O primeiro debate. Bom, quero até mandar um abraço pro o meu marqueteiro Lula Guimarães. Eu brincava que até o Lula, né, me apoiava, o Lula Guimarães. Então eu escolhi uma equipe que foi também em cima da hora, tudo aos trancos e barrancos. João Dória, dias atrás, disse pra mim, não, Soraya, você não entrou nos 45 do segundo tempo, você entrou na prorrogação. E entrei mesmo. Foi muito complicado e aquele dia do primeiro debate foi o debate da Band, né? Nunca tinha visto o Lula na minha frente. E quando você chega aos debates, cada um tem que chegar meia hora antes do outro para ninguém se cruzar. E aí tem toda a hora de você entrar e também toda a organização de sorteio, né? O lugar que você vai ficar e tudo. O Bolsonaro já começou dizendo que não queria ficar ao lado de Lula, porque ele tinha sido sorteado ao lado de Lula. Acabou trocando e ficou do meu lado. Eu aceitei a troca. Fui eu a única que aceitei. Perguntaram, você aceitaria fazer uma troca aqui de lugar? Eu falei, não tem problema nenhum, onde que é pra eu ir? Pronto, né? E eu estava, quando ele chegou, ele não me cumprimentou, eu fui cumprimentá-lo. Né? Porque eu acho que é uma questão de educação. Eu cheguei, eu fui a segunda a entrar lá no estúdio, eu vi pela primeira vez o presidente, então agora presidente Lula, cumprimentei. Ele me cumprimentou, foi bastante cordial. E as pessoas iam entrando, o Ciro, que estava ao meu lado, lá também nunca tinha visto o Ciro pessoalmente. Enfim, cordialidade, e Bolsonaro já chegou nem cumprimentando ninguém. Mas eu já estava disposta a ser quem eu era e ir com a verdade comigo. Eu ia falar o discurso da verdade. Não é o discurso da verdade, com a verdade. O que é a verdade? Eu não estava ali nem de um lado, nem do outro lado. Eu estava ali como uma via, como uma opção para o país. O que nos deixava totalmente assim desgostosos durante a campanha é a história da terceira via. Não, nós não somos a terceira via, nós somos uma via. Nós somos uma opção, porque a terceira via já está em terceiro lugar. Nós somos uma opção real. Eu também estava chateada. A culpa não era de ninguém, né? As pessoas estavam completamente desacreditadas na minha candidatura, achavam que eu era até uma candidatura laranja. Vou falar a verdade em português, claro, aqui. Então, falei, não, eu não sou uma candidatura laranja, eu estou aqui de verdade, de corpo, alma e coração, e tudo é possível. Só não tinha condições de ganhar a eleição quem não era candidato. Tudo pode acontecer. Né? Senadora, Como a senhora candidata- falou de candidata levada a sério. Essa questão feminina. A Wanda está querendo fazer Não, uma eu queria pergunta. perguntar para a senadora uma coisa. As pesquisas, a senhora desacreditou as pesquisas com a sua campanha, mas as pesquisas continuam sendo das melhores ferramentas jornalísticas e elas indicam que o Bolsonaro, apesar da inelegibilidade, apesar de tudo, continua sendo o principal nome da direita e do centro-direita. Como a senhora explica isso no seu estado e no Brasil? Wanda, bela pergunta. Por quê? Porque na campanha de 18, eu comecei a escutar um zum de um e de outro, me dizendo assim, e procurando pessoas ao meu redor. A fofoca chegava. Soraya, nós fizemos uma pesquisa interna, essas que não se publica. Incrível. Nós fizemos não, as pessoas contavam assim, partido tal, eu vi uma pesquisa de tal partido,
pesquisa interna, e o teu nome está lá em cima, você está em segundo ou terceiro lugar. Aí eu, imagina, vocês estão doidos. E isso começou a vir de todos os lados. Então, o que acontece? Realmente, esta é uma belíssima ferramenta, mas o que acontece? Alguns institutos que... existem pesquisas manipuladas. Isso aconteceu comigo. Por quê? Porque nunca foi publicado, mas pessoas viram pesquisas e pessoas contavam de pesquisas. Que eu estava lá no segundo e no terceiro lugar. E era vaga de 2. O Bolsonaro continua lá no topo. Neste momento, né? As pesquisas... Bom, aí eu vou te falar. Eu acredito que nós estejamos vivendo um momento muito estranho. De inúmeras formas, assim. Parece que existe que as pessoas estão vivendo dentro de uma seita. Existe, sei lá, algum problema cognitivo coletivo neste país. Eu não sei o nome que eu dou para isso. Mas é incrível como as pessoas, não todas, obviamente, como uma bela parte da população ainda, não acredita em fatos. Parece que queriam, que o brasileiro estava precisando de uma paixão para chamar de sua, sabe? Algo assim que deve ser estudado. Muito estudado, porque isso parece assim, um transe coletivo. Isso para mim, eu não sou dessa área, eu tenho lido bastante sobre isso. Eu até estou assistindo um seriado na Netflix que se chama, e porque foi por indicação de alguém em alguma rede social, assim, me disseram, assistam como se tornar um líder de uma seita. E qualquer semelhança não é mera coincidência com o momento político atual. Esta série, eu estou no meio dela, tratou até agora só de líderes religiosos, mas parece muito com o que eu analiso do momento atual. Porque eu acreditei que quando eu percebi que Bolsonaro não era quem ele havia pregado ser, primeiro porque ele não é conservador. E eu venho dizendo isso há muito tempo. Porque o conservadorismo, quando a gente fala em conservadorismo, a gente fala em conservadorismo institucional e não o de costumes. Principalmente se você é liberal e se você é menos Estado. O que as pessoas fazem na vida privada delas não interessa a ninguém, muito menos a um estadista. E o que eles falam todo dia é somente de costume. Todos os dias o que eles falam é sobre a vida sexual das pessoas, sobre a opção sexual das pessoas. Isso não tem nada a ver com o estadista. Não tem nada a ver. Então, Freud explica. E o que Bolsonaro Freud, a senhora ia dizer? Ele não é conservador, ele é reacionário, na minha opinião. E todos eles demonstraram que são reacionários. Quando ele tentou dar um golpe de Estado, ou quando ele deu um golpe de Estado, ele mostra que ele não é conservador. E eu tenho falado para as pessoas, todas as minhas entrevistas, vocês já ouviram isso, já, inclusive para vocês, que eles não são conservadores, que a gente precisa estudar, sabe, o que significa cada termo desse. Então ele não é conservador, número 1. Número 2, ele não é liberal na economia, tá? Não é. Ele não diminuiu o tamanho do Estado. Aquela MP da liberdade econômica, da qual eu fui relatora no Senado Federal, eles tiraram muita coisa ali do que era a liberdade econômica mesmo. A tal da MP não fez nenhum grande boom. E aquilo que foi retirado, eles me prometeram que fariam uma segunda MP, a MP número 2 da liberdade econômica. Não fizeram nada disso. Quando ele falou que diminuiria o tamanho da estrutura, pelo menos a estrutura de ministérios, ele não diminuiu, foi nada. Ele tirou o nome de ministério, mas o ministério com a mesma estrutura pegou o nome de secretaria. Só isso. Então eu tenho falado isso para as pessoas. Ele é o Bolsonaro. Nada igual. Ele só é Bolsonaro e o povo é bolsonarista, porque não é nem de direita. E o combate à corrupção também não. Só para assim terminar, só para dizer assim, não é liberal, não é conservador, não combateu a corrupção, pelo contrário, atrapalhou o combate à corrupção. E que mais?
Enfim. Líder de seita. E líder de uma seita. Nisso ele é bom. Pra manipular a cabeça das Casados. pessoas. E usar as pessoas, ele é ótimo. O que a senhora está descrevendo me parece que é uma fraude. Eu acredito que sim. E as Por pessoas que falam, Soraya, hesi- você não é grata, a ele por você que foi hesitou? eleita. Oi? Por que hesitou em dizer que eu acredito que sim? Não, É provocação. não é nublar, não, é que eu tô tentando encontrar um nome pra tudo isso, sabe? Eu acho que é uma coisa muito estranha. Na minha terra é fraude mesmo. Mas não, esse poder de manipular mentes, isso ele é muito bom. E eu tenho, lógico, fui eleita junto na esteira de Bolsonaro, mas naquele momento eram 21 candidatos ao Senado pelo PSL, fomos eleitos 4. Em 2018 eram 21 candidatos. Elegeu Flávio Bolsonaro, tem o sobrenome, mais fácil, né? A Olímpico já era um grande político, uma pessoa de nome e renome. A senadora Selma, Moro de Saias, e a Soraya. Quem era a Soraya, né? Mas não elegeu os 21. E tanto que também dos candidatos naquela época, do número de candidatos do PSL a deputados estaduais e deputados federais, ele elegeu cerca de 10%. Porque elegeu, acho, não sei o número exato, tá? Mais ou menos 80 deputados estaduais, eram cerca de 800 candidatos. E elegeu 52 deputados federais, eram cerca de 500 e pouco no país. Foi um fenômeno de voto, sim, eu agradeço, tal, mas também não dependo disso para viver, né? Graças a Deus, eu vim aqui, a minha vida, mas eu vim para falar a verdade, né? Então, qual é a sua proposta para a aglutinação desses conservadores brasileiros que estão, nesse momento, segundo reconhece a senhora, reféns de uma liderança carismática e tal? Ele é carismático, isso é. A senhora tem uma proposta para unir esses conservadores, trazer para o rebanho essas almas desgarradas? Bom, primeiro... É porque ele está na fila, entendeu? Ele tem essa preocupação. Eu tenho tentado, mas eu percebo que eu sou uma das poucas vozes que tem esse discurso de dizer que eles, nem extrema-direita eu acredito que são, sabe, não são de direita, então eles se colocam como direita. Lá na CPI, esses dias atrás, eu disse assim, interessante como a esquerda foi muito conservadora. A esquerda, né, por ironia, está sendo super conservadora. E aí, quando eu digo que eu sou conservadora, eles fazem piadinha, dão risada, fazem vídeo de mim, né? Que eles não entendem o que é conservadorismo. Eu acho que esse diagnóstico do reacionarismo do Bolsonaro, ele está perfeito. A esquerda estudou muito a revolução, mas não estudou a reação. Essa que é a verdade. Tem um americano chamado Mark Lilla, que tem um livro intitulado A Mente Naufragada, que é exatamente sobre o pensamento reacionário. E a síntese que ele faz é o seguinte, que o pensamento reacionário é a defesa de um passado imaginário. E no caso do Bolsonaro é exatamente isso. É um regime militar que ele glamoriza, imagina que foi a 7ª maravilha da Terra, não foi? E a regressão nos costumes. Eu acho que esse diagnóstico está Algo meio perfeito. patológico até, né? Patológico. Agora vê. Mas só para responder, não, só para assim, porque ele falou o que você... Eu tô procurando montar um GT, sabe, um grupo de trabalho, para estamos estudar unidos. isso, sabe? Já estamos unidos. Estamos unidos aqui, ó, vamos montar um GT, vamos chamar profissionais da área, porque aqui... Não, eu tô montando agora. Não, ela quer montar. Olha aí, olha, tem vaga, tem vaga. É que você me diz o Pois é, seguinte, o que eu você quero tá... me interessar. Eu estou estudando, parece que eu estou estudando sozinha. E você falou, o que você pretende fazer? Eu falei, eu estou tentando, parece que eu sou uma voz única, assim, dentro da política, falando isso, porque a direita pensa que é direita, mas eles não são de direita. Então não existe uma direita nesse país, assim, nos moldes, assim, teóricos. Tem quadros de Tem conservadores. quadros, mas unida, forte. Unida, forte. Sobre a questão feminina, que as mulheres, elas têm dificuldade de ter palavra, elas têm dificuldades na política. Eu quero saber como é que a senhora... Pois é, inclusive nessa mesa. Aí eu quero saber da senhora o seguinte, como é que a senhora vê as mulheres nas campanhas? Porque, embora exista aí uma questão de haver uma obrigatoriedade de candidaturas femininas, elas têm
há um percentual definido em lei, mas o financiamento para essas campanhas ainda é complicado. Como é que melhora isso? O que a senhora acha que falta fazer? Porque na legislação já foi feito. O que falta para que as mulheres possam ter o espaço? A senhora também sofreu muito ali um preconceito durante a campanha. Muito. Como é que a senhora avalia? O que precisa mudar? Projetos de lei não faltam nesse sentido de proteger e de trazer mais mulheres para a política. Para a política e para espaços de poder, como é o caso. Tem uma PEC para que mais mulheres venham a ser ministras e desembargadoras pelo 5º Constitucional. E a PEC está lá parada, não anda, não vai. Nem mesmo as magistradas de carreira, hoje já são inúmeras, hoje a maioria que passa nos concursos são mulheres, mas na hora que entra a política interna dos tribunais, elas não conseguem ascender, mesmo com critérios de antiguidade e de merecimento e tal, é muito difícil. O número de mulheres no alto escalão do poder judiciário e do poder executivo também. Já visto essas listas, né, que saíram essa semana. Exato. Só tem uma, Daniela Teixeira. Exato. E o momento está propício para isso. Mas dentro da política, exatamente, nós precisamos trazer a obrigação de que mulheres estejam também na composição dos diretórios municipais, estaduais e nacionais, para que elas tenham a decisão. A decisão. Por quê? Porque elas são, a única garantia que nós temos é de 30% de candidaturas, apenas. Mas quem são as candidatas, quanto que vai para cada uma, de fundo eleitoral, de fundo partidário, como se gasta o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, quem decide são os homens. E aí, nós temos um problema muito sério, mas muito sério mesmo no Brasil. Então, as mulheres precisam participar das decisões dos partidos, obrigatoriamente. E também nós precisamos ter garantia de cadeiras, porque tudo isso tem mostrado, apesar da evolução, vamos dizer, né, do fundo, apesar de termos aprovado que o fundo da mulher vale o dobro, tá? A mulher eleita, né? Vale o dobro. Mesmo assim, isso não movimentou. Dá mais dinheiro ao partido. Na reforma que nós fizemos em 2021, a gente chegou a aprovar no Senado um projeto de lei de garantia de cadeiras femininas, mas ele parou na Câmara. Então, nós precisamos realmente nos atentar para isso e também para a violência contra a mulher dentro da política e dentro de partidos. É gravíssimo o que acontece. E eu fui convidada pelo ministro Lewandowski, agora a USP abriu um GT, um grupo de trabalho sobre a questão. E eu fui convidada ontem, fiquei muito feliz. E vou participar, porque eu acredito que eu tenho muito a contribuir. Uma das coisas que mais me chama a atenção na CPI é a existência de um grupo expressivo, numeroso, dentro do plenário da CPI, de homens que não gostam de mulheres, visivelmente. Como é que é isso? E de que forma vocês podem impor algum método ou procedimento de relacionamento? Casado, é tão difícil responder isso, porque nós já estudamos todas as formas. A vontade que nos dá é de dar voz de prisão para um deputado daquele naquela hora e mandar prender. Pode? É complicado, é complicado, porque de repente eu vou dar voz de prisão, mas alguém não vai executar, vai acontecer igual aconteceu, vai flopar, Wanda, né? Então nós temos que estar combinados também com os russos, porque tem que ter todo um aparato e tem muitos homens que têm se levantado por nós. O próprio, tem um deputado lá que hoje, inclusive, foi outro escândalo. Então, nessa semana, ele protagonizou 2 escândalos, outro fica fazendo gracinha. A relatora, que fica de frente para todos eles, porque eu sento na primeira fila, eu chego muito cedo, sento na primeira fila e eu não fico assistindo o que está acontecendo ali atrás, mas ela fica. E vocês não têm ideia do tititi, do zum 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 que ocorre fora dos microfones. A gente está escutando. As provocações são assim inúmeras. Ela tem se mantido muito firme. Dias atrás, o senador Rogério Carvalho teve que se insurgir. Então, nós temos um grupo de homens, mas existe sim esse grupo que é preconceituoso com tudo. Eu não sei,
Eu tô falando, nós estamos precisando de uma intervenção psiquiátrica. Urgente. Dentro do Congresso, dentro do país. Eu tenho que montar um programa Vandinha, guarda o pelo título, SUS, alguma intervenção coisa assim. psiquiátrica É a intervenção que nós precisamos. do Congresso. Está gravíssimo. A senhora colocaria líder do golpe também? Líder do golpe, golpista. Gente, não é porque eu fui eleita ali naquele momento, quando eu vi que não era. E agora minha vontade é falar, não, eu já tenho falado para alguns, tá? Eu avisei. Eu avisei, eu avisei, eu avisei, eu avisei. Eu avisei para as pessoas, não é o que vocês estão pensando. Você tá se referindo, a senhora está se referindo ao Bolsonaro. Ao governo Bolsonaro e ao Bolsonaro. Além de tudo, a gente fala tanto absurdo aqui que a gente se esqueceu da pandemia. É verdade. Que como se já não fosse o maior absurdo de todos, ele imitar uma pessoa agonizando. Para mim isso era motivo dele sair naquele dia. É inaceitável. Eu acho que aquilo me deixou tão chocada, sabe? Aquilo me deixou tão enojada. Veja, a senhora disse... que as pessoas parecem que não prestam atenção, ficou comum. A senhora disse, eu avisei. Aqui não funciona, porque eu já avisei que a entrevista está chegando ao fim. E lhe agradeço muito. Mais uma vez a senhora está conosco. E boa sorte. E assim que a senhora sair, a gente começa uma segunda sessão, que é rápida, que é falando mal do entrevistado. Eu já estou vacinada disso. É verdade. Super a senhora vacinada. não pode se queixar. Não, eu converso com quem gosta de mim, quem não gosta, tá tudo bem, porque isso foi um bom exercício psicológico, mas assim, eu fiquei então, mais a senhora forte. ficar e a gente conversar sobre a entrevista. Porque é uma avaliação Pois é, mas da entrevista, tem a né? segunda As sessão. pessoas, não, foi bem assim, mas foi mal, ali pisou na bola, então mais ou menos assim. Vamos deixar uma escuta aqui, né? Tão na moda. Mas com Não. muita generosidade. É como se fosse um media training, né? Depois o pessoal... Muito obrigado, Quero senadora. agradecer imensamente mais uma vez estar aqui. Espero que esses eu avisei que surtam, passem a surtir efeito, que as pessoas, né, acreditem nas provas, são robustas, são cabais e agora, principalmente, acreditem nas instituições. E que finalmente a gente consiga punir. E que acreditem, acima de tudo, e que entendam que democracia é coisa séria. E que sim, ela foi abalada e ela continua. A gente tem um ponto de interrogação ainda, nós não fechamos essa compreensão Até ainda. onde foi o envolvimento dos militares? Né? E posso dizer a última coisa? Por favor. Aquelas pessoas que entraram ali inocentes, as senhorinhas que invadiram, essas pessoas que estão com suas contas bloqueadas e tudo, é por causa deles. Estão sim abandonadas. Muita gente aí pedindo Pix. Acho que o Bolsonaro deveria fazer Pix para esse pessoal que parou de trabalhar, né? Hoje todos esses que estão presos já estão sem receber salário, desde Anderson Torres, todos esses vão perder seus soldos e tudo mais, vão ficar abandonados, e que a ingenuidade não significa inocência. Desconhecimento da lei não gera inocência. No Brasil, a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei em sua defesa. Então vocês foram enganados, sim, por Jair Messias Bolsonaro. Ele e todos aqueles de cima do alto escalão. A gente tem que chegar neles. Obrigada. Obrigado, senadora. Obrigada. Muito obrigado. Volte sempre.